Olá, hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito interessante que é o tema perseguição no âmbito do serviço. Eu sou Alexandre Henriques Acosta, advogado especializado na área de direito militar, e nós vamos tratar deste assunto que permeia não só a atividade militar, mas todas as atividades profissionais em si, sob um foco de análise desse termo, coloquialmente chamado de perseguição. Bem, a perseguição no âmbito jurídico, eu conheço a sua previsão tanto no direito penal quanto no direito processual penal. No direito penal, no crime de stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal, em que, resumindo o tipo penal, porque esse não é o nosso objeto em si, é o indivíduo que de forma habitual, contínua e rotineira fica perseguindo uma pessoa, seja na forma de reiterações de acompanhamento dessa pessoa em locais em que ela comparece, ou por meio de ligações telefônicas ou remessa de mensagens, atingindo a sua liberdade ou intimidade. Então, basicamente, esse é o crime de stalking, sob o foco do direito penal. No processo penal, nós temos o termo perseguição, no caso da possibilidade da realização da prisão em flagrante de alguém. Quando o indivíduo está sujeito à prisão em flagrante? Um dos casos é quando ele é perseguido logo após pela autoridade ofendida ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, quando nós estamos falando em perseguição no plano jurídico, existem essas duas possibilidades, tanto no direito penal quanto no direito processual penal. Agora, o que é comumente falado no âmbito do serviço é assim: eu estou sendo perseguido pelo meu chefe, eu estou sendo perseguido na minha unidade, no meu serviço, Então, esse termo perseguição, juridicamente, nesse aspecto, é a questão do chamado assédio moral. O assédio moral, ele advém de uma legislação civil que também é abarcada tanto no âmbito militar, Então, quando nós estamos falando desse termo perseguição, ele se refere às questões de assédio moral, Que ele vai ter um viés administrativo e civil, relacionado ao abuso do poder hierárquico ou abuso do poder disciplinar. Então, punições que são feitas fora do regulamento disciplinar, que podem se constituir inclusive em crime de rigor excessivo previsto no Código Penal Militar, Então, este é um exemplo. Então, vamos supor que o policial militar, ele cometeu uma falta leve e vai ser punido com uma advertência. E aí essa advertência feita pelo comandante de forma oral a ele, na presença inclusive de outros militares, ele começa a ser ofendido. Isso é um crime militar de rigor excessivo e também pode ser assim considerado como assédio moral, Então, outras situações, eu estou sendo trocado de escalas de serviço porque eu teria me comportado de forma irregular no quartel, mas não deram parte, não fizeram nada, e aí só estão me mudando direto de escala de serviço só para me prejudicar. Se isso for comprovado, atinge o que nós chamamos de moralidade e impessoalidade da administração. São os princípios da administração pública. E se isso é feito de forma habitual e comprovadamente feito só em face daquele militar, sem qualquer justificativa plausível, isso também pode ser considerado o assédio moral, É lógico que isso daí depende de comprovações, sejam por provas documentais ou por provas orais, testemunhas, por exemplo. Então, isso é muito importante, que aquele que está sendo assediado moralmente tenha essa preocupação de comprovação dessas arguições que está fazendo, Do que nós chamamos coloquialmente de perseguição, que na verdade é o assédio moral. Logicamente, não haverá crime, não haverá qualquer circunstância ilícita se o militar está sendo punido pelos fatos que realmente pratica. Eu sofri 15 procedimentos disciplinares, foi punido em 12, estou sendo perseguido. Mas se ele cometeu as irregularidades, isso não é perseguição, é o exercício do poder hierárquico e disciplinar da autoridade que está aplicando as sanções.
Então, quando nós estamos falando aí do termo perseguição, ele está diretamente vinculado à lei do assédio moral. Então, é aquela circunstância em que o superior, ele efetivamente começa de forma habitual, corriqueira, né, a prejudicar, atingindo a moralidade e a impessoalidade, o seu subordinado, ou mesmo apenas ofendendo. Que pode ser apenas um ilícito administrativo, seja pela improbidade administrativa, seja pelo regulamento disciplinar, ou pode se constituir inclusive em crime, seja de prevaricação, seja inclusive por rigor excessivo. Então, se você gostou deste tema, divulgue a demais policiais militares para que conheçam dessa situação. Deixe seu like e até a próxima conversa.